Muito bem, estamos aqui falando sobre obesidade com a doutora Camila Campos, médica endocrinologista, especialista nessa área. Ela mais do que nunca pode nos falar com precisão qual é a nossa conduta perante a obesidade. Eu vou perguntar para a doutora Camila, nós estamos falando em criança, eu acho esse assunto muito importante no que se refere à criança, porque todo o desenrolar da nossa vida vai ser em decorrência do que nós fizemos na infância. Isso é muito importante. Então, a criança obesa, quais são os cuidados que os pais devem ter? Sabemos, você já falou um pouco, que a criança fica muito parada no sofá, na cadeira, vendo celular, computador, televisão. Exato. Então, e aí? Então, eu acho que cabe um alerta aos pais, né, e à sociedade que a gente tem que cuidar um pouquinho da alimentação das nossas crianças, né? O alimento básico ainda é a nossa melhor opção. O que é um alimento básico? É um alimento o mais natural possível. É uma fruta, é um iogurte, é arroz, feijão, carne, né, é salada. Eu brinco que arroz não vira risoto, feijão não é feijoada, filé grelhado não é filé à parmegiana, né? Então a alimentação ela tem que ser o básico do dia a dia. Então quando você pensar num café da manhã lá para o seu filhote, você vai pensar num iogurte, numa fruta, né? Num pão, pode ser um pão de preferência integral, né? Evitar pão doce, pão açucarado, pão com cobertura, cereais adocicados, né? Sucos açucarados, né? Então, isso já no começo da manhã. Pensar no que você vai mandar para a escola dessa criança, né? Evitar salgadinho, fritura, né? Já teve uma evolução em termos de regulamentação de cantina, de escola, de não vender refrigerante, não vender salgados fritos, né? Mas ainda precisamos evoluir um pouquinho mais, né, no que essas crianças estão expostas nas escolas. E até mesmo em casa, né? Eu costumo falar para meus pacientes que criança não vai ao mercado. A criança come muito o que é oferecido a ela, né? Então, é muito um cuidado da família em proporcionar uma alimentação adequada para essa criança. E os pais, muitas vezes, têm que dar o exemplo, né? Eu não posso querer que a minha criança tenha uma alimentação regular, uma alimentação saudável, enquanto eu, como mãe, não estou mostrando a mesma coisa para ela. Porque uma criança obesa não quer dizer que seja saúde. Exatamente, aquela coisa da criança rechonchudinha, um pouquinho mais cheinha, não necessariamente é saúde, né? Então, cuidado, a gente vê hoje as crianças salsicha, cachorro quente, macarrão instantâneo, biscoito recheado, macarrão instantâneo, pela facilidade. Né? Então, a gente até entende que no contexto social, às vezes é mais fácil, mas não é o mais adequado, né? Então, esse cuidado a gente tem que ter. E os pais não deveriam ter mais cuidado com o tipo de alimentação, por exemplo, com a fruta, verduras? Isso não é fundamental? É fundamental. A gente sabe que a criança, às vezes, ela é seletiva, né? Ela não gosta disso, ela não gosta daquilo. Esse paladar, ele vai ter que ser trabalhado com o passar do tempo. Mas o fato dela não gostar do alimento saudável, não quer dizer que eu só vou oferecer o alimento inadequado, né? Então, não pode estar na rotina alimentar do meu filho, ele chegar da escola e fazer um macarrão instantâneo com salsicha. Né? Ele pode até não gostar de comer uma salada, mas ele vai comer uma comida básica, não um macarrão instantâneo com salsicha, com embutido, né? Com um suco açucarado ou com um copo de refrigerante, né? Então, esse cuidado tem que ter. Tocou num assunto importante que é o açúcar, né? O açúcar, muitas vezes eles compram esse suco em pó, né? Alto teor de açúcar, o refrigerante, alto teor de açúcar. Então, a educação é fundamental nesse sentido, né?
E é importante, assim, que ainda quando a gente fala da mais tenra idade, os mais baixinhos ainda, assim, Sim. 1 ano, 2 anos, não tem o porquê a gente oferecer, né, um alimento que tem um alto teor de açúcar, nem alimentos com açúcar nessa faixa etária. Praticamente sem Entende? açúcar. Ele vai conhecer o sabor doce pelo sabor da fruta, né? Isso. Pode ser, a gente sempre tem aquela dinda ou aquela avó que acha bonitinho, dá um docinho para criança, balinha, dá né? uma coisa, vai Mas educando. todo mundo tem que entender que a gente tem que prevenir a obesidade como doença. E a gente vem falhando nos últimos anos nessa prevenção. Tanto que a gente dobrou, como eu falei anteriormente, a incidência de obesidade infantil nos últimos 15 anos, né? Então, não é bonito, não é legal a gente oferecer um doce ou bebidas açucaradas ou alimentos acrescentados de açúcar para criança, principalmente antes desses 2 aninhos de idade. Porque uma criança obesa, adulto obeso, né? Quase sempre, né? Quase sempre, né? Então, se eu tenho uma criança obesa, ela tem em torno de uns 25, 30% de chance de ser obeso na fase adulta. E se essa obesidade se estender da infância até a adolescência, aí é quase certo que a gente vai ter um adulto obeso. Porque é durante a infância que as células adiposas se multiplicam, né? Exatamente, o nosso tecido adiposo, né? A nossa adipogênese. Porque depois de uma certa idade, ele já se formou. Ele só hipertrofia. Ele só incha. Só incha. E no adulto ele emagrece, mas a célula continua ali. Continua ali, exatamente. Não é mesmo? Até a gente ter um emagrecimento sustentado ao longo do tempo, a ponto de que aquela célula de gordura que estava cheia e se esvaziou, ela morra, ela entra em apoptose, né, demora muito tempo. Muito tempo, né? Por isso que a gente entra naquela coisa do efeito vai e volta, vai e volta. Por isso que é importante observar a criança desde a tenra idade, né? Exatamente. Para evitar essa formação, essa multiplicação exagerada de tecido adiposo. E para ela poder criar esses bons hábitos alimentares, né? Se eu tenho uma criança que ela foi criada desde nova com bons hábitos, é mais fácil a gente manter esses hábitos no futuro, né? Enquanto se eu tenho uma criança que ela foi criada num meio onde a alimentação é ruim, né? Eu querer mudar isso mais para frente é muito mais complexo, né? Doutora Camila, como endocrinologista, diante de uma criança obesa que chega para ti, qual a orientação que você dá para o pai? Bom, é fundamental um apoio estrutural da família, né? Eu não consigo tratar uma criança acima do peso no ambiente familiar inadequado. Então a gente precisa da colaboração da família no sentido de tratamento. A gente vai tentar reestruturar a alimentação dos pacientes, né? Tentar trocar um achocolatado por um café com leite, vamos tentar trocar o pão doce, o pão com creme, por um pãozinho integral, né? Evitar embutidos, presunto, apresuntado, né? Usar um queijo, em vez de um queijo amarelo, um queijo branco, botar uma fruta nesse café da manhã. Então a gente vai tentar reestruturar a alimentação, tirar esses biscoitos recheados, salgadinho, frituras, líquidos açucarados, refrigerante, suco de caixinha acrescentado de açúcar. Isso tudo a gente vai tentar tirar da rotina da alimentação desse paciente. O ideal é que uma criança tenha no máximo umas 2 horinhas de tempo de tela por dia. Então, somados... Preste bem atenção, importante isso aí. Somados, celular, videogame, computador, televisão, iPad, somados isso deve dar no máximo umas 2 horas por dia. Sim. Não muito além disso. E criança tem que praticar atividade física, né? E ela pode, não só pode como deve, entrar numa atividade física que seja uma atividade física moderada. Eu tô falando de futebol, bicicleta, natação, né? Então não é atividade física brincadeira, né? Sim. Não é brincar só, é ter 1 hora daquele dia dedicado à realização de uma atividade física, né? Para a gente conseguir equilibrar. E assim a gente batalha. Com que idade
um pai deve levar o seu filho ao médico quando ele nota que o filho está obeso? Desde 1 ano de idade, 2 anos? Não, e acho que essa abordagem ela é imediata. Uma vez que a gente percebe que essa criança está fora do peso, ele deve procurar atendimento e a gente deve também conscientizar a nossa equipe, nós como profissionais que atendemos os pacientes, em alertar a população sobre isso. Então, mesmo que não seja um especialista, mesmo que eu não esteja falando com um endocrinologista, né, ou com uma nutricionista, eu posso estar falando com um pediatra geral, com um clínico geral, com um neuro, né? Eu acho que o profissional de saúde, ele tem que saber lidar com o paciente acima do peso e tem que saber alertar, né? Nós somos mais da metade da população adulta fora do peso, né? Então, se o profissional de saúde não tiver comprometido ou habilitado com esse paciente, né, ele não vai conseguir atender da melhor maneira. Porque eu acho assim, a criança, todo o futuro está ali, bem dizer, da sua saúde. Exatamente. Ele vai criar uma memória metabólica, né? Então, infelizmente, a gente quando ganha peso, a gente cria uma memória metabólica ruim em relação ao peso aumentado. Então, a gente tem no nosso cérebro uma areazinha chamada núcleo arqueado, onde a gente tem neurônios que nos dão fome, que nos dão saciedade. E uma vez que a gente aumentou o peso, esses neurônios já foram danificados, né? Eles já não agem da melhor maneira. Então, se eu conseguisse prevenir, eu estaria sendo mais eficaz. Uma vez que eu adquiri a obesidade, nós vamos tratar a doença obesidade. Mas essa parte de controle, né, metabólico, essa parte de controle do peso, ela já foi danificada uma vez. Então, ela não é tão íntegra, tão funcional como um paciente que nunca ganhou peso, infelizmente. Muito bem, doutora Camila. Vamos fazer um breve intervalo e já voltamos.